Nossa, isso daqui doeu agora lá dentro. Oi, o tema do vídeo de hoje vai ser intercâmbio e eu tô aqui com um convidado que entende um pouquinho sobre isso. Olá, gente, tudo bem? Se vocês não conhecem o Rafael é um blogueiro profissional de viagens e ele registra tudo que a gente precisa saber num blog chamado Viagem Primata. Se você é novo por aqui, você talvez não saiba, mas eu morei 1 ano em Londres e eu comecei esse canal pra registrar a minha experiência lá. E o Rafael, assim como eu, também fez intercâmbio em Londres e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto. Bora! Então vamos começar já perguntando que tipo de intercâmbio que você fez. Eu fiz intercâmbio pra estudar inglês, inicialmente, de idiomas, né, que eles chamam. A gente faz um teste pra ver em que nível que você vai entrar. Fiquei 9 meses na cidade. Sendo bem sincero, o curso foi uma desculpa pra ir pra Londres, que eu queria muito conhecer. Geralmente é, né? As 2 primeiras semanas eu penei, até acostumar com o sotaque da professora e tal. Mas depois que eu acostumei também foi ótimo. O intercâmbio que eu fiz foi de 1 ano pelo Ciências Sem Fronteiras, esse programa federal que distribuiu várias bolsas agora pra estudar na Europa, Estados Unidos, aqui lá embaixo, como chama? Austrália. Austrália. Mas aí, o programa de intercâmbio que eu participei já foi focado em ir direto pra universidade, ficar 1 ano e voltar aqui pro Brasil. Mas independente do tipo de intercâmbio que a gente foi aluno em Londres. O que você acha que é ser aluno em Londres? Como é que funciona o sistema de ensino lá? É um sistema assim, ele é muito bem programado e você tem que ir seguindo e vamos lá, tem que ir acompanhando, assim. Tinha um ritmo pra seguir e tem que seguir. Pra você acho que é um pouco diferente. As aulas eram basicamente a mesma coisa, é o que você espera de uma aula, só que lá o professor não dá o conteúdo mastigadinho, sabe? Tanto que os professores se chamavam de tutores. Eles diziam onde estava o conteúdo e eles não te ensinavam a fazer. Então a gente tinha que se virar sozinho. Essa parte foi meio, tipo, difícil de entender no começo, mas depois que você pega o jeito, você engata. Te dá a liberdade de também guiar os seus estudos, o que é bem legal. A universidade que eu estudei agrupava todas as aulas em 2 dias de semana. Os outros 3, eles podiam trabalhar. A universidade é paga e não é pouca coisa, é caro pra caramba. Inclusive o preço é diferenciado pra quem é da Inglaterra e quem não é da Inglaterra. Se você não é da Inglaterra, você paga muito mais caro pra estudar lá. Mas eu não sei se eu percebi uma grande diferença entre realidade de ensino do Brasil e Londres. Eu esperava que o nível das pessoas fosse, tipo, incrível. Afinal de contas, era uma faculdade em Londres. E você acha que, tipo, isso é uma grande coisa. Mas no fim eu reparei que as nossas universidades aqui no Brasil também não perdem de nada, assim, pra competir de igual pra igual. O intercâmbio em Londres me acrescentou, tipo, muito, mas não pelo ensino, eu acho, pela vivência. Pela experiência. É, porque é uma cidade incrível pra se morar. E aliado a isso, foi a cidade que eu escolhi pra estudar. E aí a outra parte, que é fora da escola, por ser estudante em Londres, você tem desconto em muita coisa. Nos transportes, Nossa, porque o transporte é caro. muito caro. Em musicais, cinema, Cinema coisa. tinha? Não tinha? Eu não sei, eu não ia no cinema que eu achava caro. Tirando essa parte de estudar, a gente não escolhe a cidade que a gente vai fazer intercâmbio só pensando no que a gente vai ganhar de conhecimento acadêmico ou linguístico. A gente vive a cidade. Como um estrangeiro em Londres, como é que você se sentia? Eu achei que eu fui bem recebido no geral, eles são muito diretos e práticos. Então, pra nós brasileiros, inicialmente parece, puta, que grosseria, né? Mas na real não é, assim, eles estão fazendo o trampo deles. É que a experiência de lidar com ingleses é uma coisa engraçada. Eles podem ser bem porra louca quando eles querem, mas eles seguem as regras. Eles seguem todas as regras. Além de serem, tipo, certinhos, eles também têm um jeito específico de lidar com as coisas. Isso vem muito do, acho que, do próprio humor deles, que é um humor mais seco. Uma coisa que, tipo, eles jogam muito com sarcasmo. Então, às vezes, você vai pedir uma informação na rua, a resposta pode ser sarcástica, pode ser seca, e a pessoa vai virar de costas pra você e vai continuar andando como se a vida dela, você não importa. E você sabe que você não importa, mas você só queria uma resposta. Mas isso é uma coisa legal em Londres também, você não se importar, porque aqui no Brasil, se você vai no mercado com uma camiseta mais chamativa, todo mundo fica, nossa, olha ali. É verdade. Em Londres, você pode ir no mercado, eu sempre dou esse exemplo, de cartola, galoche, uma saia escocesa e uma camiseta berrante, mas que a pessoa vai falar, ela fala assim, nossa, aqui é diferente, deixa eu ver o preço do arroz. Ninguém se importa. Eles têm muito essa coisa da privacidade, assim, da bolha deles. Então você tem que saber respeitar também o espaço deles. Apesar de ter sido bem acolhido na cidade, eu acho que como estudante não foi, assim, aquela maravilha. A minha turma foi um pouco distante de mim, eu não interagi muito com o povo da universidade. Londres é uma cidade que acolhe muito bem todo mundo. Eu gosto de chamar de caldeirão multicultural, assim. É verdade. Tem muita gente de todos os lugares, você anda na rua, principalmente ali em South Bank, em Westminster, que é aquele pedacinho que faz o coração bater. Ali eu acho que é o principal lugar. Você se sente meio que no epicentro do mundo. Você fala assim, cara, eu tô num lugar que tá fazendo a diferença no mundo, porque tem gente de todo lugar aqui. E as coisas realmente acontecem lá, tem muita história. Muita história. Eu tenho um livrinho que fala, tipo assim, curiosidades bem nada a ver sobre a cidade. E falava assim, tipo, esquina de rua tal, poste tal, era o lugar onde Karl Marx
ficava bêbado e jogava pedrinha pra quebrar o poste nas bebedeiras dele, e os amigos falavam, para de fazer isso, seu vândalo. Gente, personalidades icônicas da história mundial andaram pelas mesmas ruas que a gente andou. E uma parte super legal que eu achei de morar em Londres, que eu não tive muito isso nas cidades que eu visitei, é o fato de você curtir a cidade à noite. E eu não digo nem curtir, tipo, balada, é viver a cidade à noite. Eu achava incrível a vida, principalmente ali no centro. É muito turista ainda durante a noite, porque a cidade é iluminada de uma maneira incrível. Eu tenho uma visão, assim, bem parcial, porque eu sou de São Paulo, né? São Paulo é realmente 24 horas, mas eles vivem a noite da cidade, mas sem extrapolar, como eu acho que às vezes acontece em São Paulo. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer, pelo fato de morar em Londres, era sair pra fotografar à noite. Eu fiz isso algumas vezes também. E o legal é que eu me sentia seguro de estar com uma câmera consideravelmente cara, andando na rua de madrugada pra bater foto. E isso é uma outra coisa que, tipo, a gente desliga lá, né? Aqui a gente, no Brasil, fica o tempo inteiro ligado, pensando assim, posso pegar meu celular na rua agora? Não. Posso pegar o celular no ônibus? Lá todo mundo pega coisas caras na rua e não tem exatamente esse medo de ser assaltado. Tem gente com laptop no ônibus, pessoa trabalhando no ônibus com laptop ligado. A gente não tá dizendo que é perfeito. Tipo, essas coisas acontecem, mas é porque aqui a gente espera que aconteça naturalmente. Com mais E frequência. lá era quase que uma coisa que você não vê. Assim, eu presenciei, tipo, eu tava no ônibus e eu vi gente sendo espancada lá de fora de madrugada, voltando pra casa. Existe violência, existe coisa ruim em tudo que é lugar, mas a frequência de ocorrência perto de mim foi muito menor. Outra coisa que é bem importante quando você tá pensando em chegar em Londres pra estudar é que você vai ter que lidar com um dos mercados imobiliários mais caros do mundo. Alugar qualquer coisa em Londres é absurdo. Como é que você lidou com a situação? O primeiro mês eu fiquei numa casa de família lá, que é uma das formas de estudar em Londres. Só que era uma família meio extrema, comida super apimentada, eles eram meio esquisitos, não deu muito certo. Mas de qualquer jeito eu tinha reservado só um mês lá e depois eu saí pra buscar o aluguel. Mas era muito caro, assim. Morava num apartamento na Zona 2, que é uma zona até que privilegiada ainda de Londres. Eram 4 quartos, morava com bastante gente. E o meu quarto eu dividia com o meu ex na época. O que eu pagava no meu quarto, eu pagava quase numa kitnet em São Paulo quando eu voltei. Realmente é bastante caro. E tem outras opções fora, né, casa de família, que mora em residência estudantil, que foi o teu caso, né? O meu caso foi esse, mas residência estudantil também é caro. Mas eu tive a sorte, como eu tava fazendo um programa de intercâmbio, o próprio governo federal bancou os custos de moradia que eu tive. Eu não recebi nem o dinheiro pra pagar a moradia, já era direto com eles e eu só recebia a minha bolsa mesmo. Eu não tive muito essa preocupação, mas eu fui morar na Zona 4, que já não é tão privilegiada. Como é que você fez pra chegar no intercâmbio? Você, tipo, foi sozinho, assim? Ou você foi com a agência? Eu fui com a agência. Sabe que inicialmente não ia pra Londres, eu ia pro Canadá. Mas eu preferi porque eu poderia trabalhar e porque eu tava na Europa, ficava mais fácil com as empresas low cost de conhecer outros países. Nossa, isso é a parte que eu acho que mais me chamou a atenção pra tentar o intercâmbio na Europa. A facilidade de viajar, estando em Londres, assim, é incrível. Londres tem 4 aeroportos grandes ali pertinho, sai voo pra tudo que é lugar do mundo e tem várias empresas low cost que trabalham ali. Então, você pega um avião e vai pra onde você quiser, estando em Londres. Tá. Agora que passou o seu intercâmbio, olhando pra trás, o que você faria de diferente? Nossa, eu me arrependo de não ter aproveitado mais, assim, eu acho. Porque Londres, tem aquele ditado, quem cansou de Londres cansou da vida. É verdade. E é muito assim, cara, porque Londres, se você tiver 24 horas de programação, você acha coisa pra fazer. Então eu me arrependo um pouco de não ter aproveitado mais. É exatamente o mesmo ponto pra mim. Eu acho que por estar morando num lugar mais longe, às vezes eu ficava com preguiça de ir pro centro. Preguiça e, né? Dinheiro também. Transporte é extremamente caro, mas agora que passou, né, tipo, que você repara que seu tempo acabou, a vivência que você tem lá é incrível. Eu queria poder, tipo, às vezes poder só sair e ficar parado num parque. Tem uma natureza diferente da que a gente tem aqui. Esquilo! Ai meu Deus, que saudade dos esquilos! Os esquilos é a melhor coisa. Eles sobem em você. Mas a vivência da cidade é uma coisa que me faz muita falta. É uma cidade que tem uma energia. Dificilmente você não vai gostar de Londres. É uma cidade que dá tantas opções que você vai ter esse sentimento de pertencimento. E você vai se sentir tocado por essa energia. Dizem que cada um tem a sua Londres também, isso é muito verdade, assim. Você constrói a sua cidade. Mas enfim, basicamente, se você tá pensando em ir pro intercâmbio, então se você tá no intercâmbio, aproveita como se não tivesse amanhã. Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais amanhã. E é melhor você reparar isso enquanto tá aí, mesmo que sofrendo por saudade, ou então não se adaptando direito. Meu, é uma puta oportunidade.
curte. Porque depois que passa, você vai ficar aqui que nem o tio velho falando, passou. Só que o papo tava bom, mas a gente vai ficar por aqui hoje. Rafael, fala um pouquinho do seu blog pra gente. Meu blog, inclusive, começou com o meu intercâmbio, então acessa aí viagemprimata.com.br que tem bastante conteúdo de Londres por lá. E o Rodrigo também tem playlists. É verdade. Eu tenho uma playlist com todos os vídeos que eu fiz ao longo do intercâmbio, não só sobre Londres, mostrando todos os países que eu conheci, as viagens que eu fiz. No meu canal eu também fiz, eu tenho bastante coisa de Londres lá também. Acessem o canal do Rafa, o Viagem Primata, se inscrevam lá. Se você é novo por aqui, se inscreve no meu também. Segue a gente nas redes sociais pra acompanhar as nossas viagens e o que a gente anda postando por aqui. E não entre em pânico. ele já sabe. Então tá, é isso. Um beijo e tchau. Tchau.